Esse projeto não é um ataque, não é uma blasfêmia, não é uma resposta, é uma pergunta. E talvez a mais desconfortável de todas. E se tudo o que acreditamos como luz for, na verdade, a sombra? Neste roteiro, você será conduzido por uma série de coincidências que desafiam a imagem tradicional de Jesus de Nazaré, traçando paralelos perturbadores com a figura profética do Anticristo. Não se trata de negar a Cristo, mas de encarar o risco de termos aceitado algo sem questionar. Esse não é um estudo religioso, é uma obra filosófica, um experimento de reflexão, uma provocação. Cada coincidência é documentada com base em textos sagrados, apócrifos, tradições religiosas e leitura simbólica. Não estamos aqui para dizer o que é, estamos aqui para perguntar: e se for? Se o Anticristo viria como semelhante ao Cordeiro, em Apocalipse 13, versículo 11, então ele não se pareceria com o mal, ele se pareceria com o bem. E se a maior mentira da história for aquela que todos chamam de verdade? Então aqui eu quero fazer uma reflexão. Já aconteceu com você assistir um filme inteiro, torcendo pelo mocinho, vibrando com cada vitória, defendendo cada atitude, até que no final tudo vira de cabeça para baixo? Aquela revelação que muda tudo. O herói era o vilão, o salvador era o impostor, e tudo o que você acreditava era parte de um plano dele o tempo todo. Pense em filmes como Clube da Luta, Sexto Sentido, Os Suspeitos, Ilha do Medo, O Show de Truman. Histórias em que o espectador é enganado, não porque é ingênuo, mas porque confiou na narrativa. Agora, e se estivéssemos vivendo o maior plot twist da história da humanidade? E se a figura mais reverenciada do Ocidente, o símbolo do amor, da paz, da salvação, fosse na verdade o mais habilidoso agente do engano? E se o mocinho da história for na verdade o vilão que todos aguardavam com medo? E se estivéssemos seguindo o Anticristo, pensando ser Cristo? A Bíblia diz que ele virá como cordeiro, mas falará como um dragão, que enganaria, se possível, até os escolhidos. Mateus 24, versículo 24. Então eu te pergunto, será que a história foi mal contada ou será que nós a interpretamos mal? Talvez ainda estejamos no meio do filme e o verdadeiro final ainda está por vir. Então, a partir de agora, eu vou trazer dezenas de coincidências que ligam o personagem Jesus diretamente ao próprio Anticristo, tudo em linha cronológica. E a partir de agora, eu peço para que você tenha atenção, você tenha a mente aberta, ouça e compreenda a mensagem que está trazendo esse vídeo. Como eu disse no começo deste vídeo, não estou tentando afirmar nada, apenas questionar. Como humanos, faz parte de nossa essência questionar, buscar evidências e tentar entender o que faz mais sentido. Então, a partir de agora, eu vou trazer a primeira coincidência de dezenas que estão por vir.
estrela da manhã. Tese: Jesus é chamado de estrela da manhã em Apocalipse 22, versículo 16. Lúcifer também é chamado de estrela da manhã em Isaías 14, 12. Mesmo título, personagens opostos? Nos versículos Apocalipse 22, 16, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Em Isaías 14, 12, como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Aqui vai uma reflexão. E se a luz que guia for a luz que engana? Porque até Satanás se disfarça de anjo de luz, segundo Coríntios 11, 14. E se a estrela do nascimento for a mesma da queda? O Cavaleiro Branco. Na tese, Jesus é associado à paz e montaria branca, em Apocalipse 19. Mas o primeiro cavaleiro do Apocalipse, que muitos associam ao Anticristo, também vem num cavalo branco. Versículos Apocalipse 6:2. Eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Apocalipse 19:11. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele é chamado Fiel e Verdadeiro. Reflexão: dois cavaleiros brancos, um traz a paz verdadeira, o outro traz conquista com aparência de paz. E se o mundo já tiver escolhido o cavaleiro errado? A Santíssima Trindade e a Trindade Satânica. Ora, o cristianismo apresenta a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três manifestações de um único Deus. Curiosamente, no Apocalipse, o Anticristo aparece como parte de uma tríade maligna: o dragão, a besta e o falso profeta. Apocalipse 16, 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhante a rãs. Ambos os sistemas trabalham com trios que operam juntos para obedecer uma crença mundial. Uma trindade sagrada e uma trindade profana. Uma espalha a salvação, a outra engano. Mas será que sabemos mesmo qual é qual? Ambos têm nomes que causam divisão e conflito. Tese: o nome Jesus ao longo da história tem sido motivo de guerras, perseguições, inquisições, divisões religiosas, rachas familiares e até genocídios. Embora seja visto como o príncipe da paz, sua presença frequentemente trouxe espada em vez de harmonia. Mateus 10, 34-36. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O Anticristo, por sua vez, também trará divisão e polarização. Seu nome carregará peso e temor, gerando separação entre os que o seguem e os que o resistem. Seu governo será marcado por conflitos e imposições. Ambos carregam nomes que dividem o mundo. Um divide lares em nome de Deus, o outro dividirá nações em nome de poder. Na reflexão provocativa, se Jesus é a chave da salvação, por que seu nome tem sido também a senha do caos? Se o Anticristo é o semeador da discórdia, porque o próprio Cristo disse que veio trazer espada e não paz. A marca do conflito está nos dois.
A pergunta é: qual deles realmente une e qual apenas promete? Jesus e os fariseus, conflito com os judeus. Jesus confrontou os fariseus com dureza. Alguns dizem que ele criticava toda a tradição judaica. O anticristo também será visto como um opositor dos judeus. No versículo Mateus 23:33, serpentes, raça de víboras, como escaparei da condenação do inferno? Em João 8:44, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Reflexão: seu anticristo será antissemita? Por que Jesus foi tão duro com os judeus do seu tempo? Ele os repreendia ou os odiava? A infância sombria. Textos apócrifos como o Evangelho de Tomé mostram Jesus menino que amaldiçoa, cega e até mata. Apenas lendas exageradas ou ecos de uma verdade incômoda que foi varrida da história? Vejamos a seguir. Em Tomé, capítulo 4, versículo 1 e 2. Um garoto esbarra nele e o empurra. Jesus diz: tu não continuarás o teu caminho, e o menino cai morto. Segundo, outro menino reclama, e Jesus o cega. Tomé, capítulo 5, versículo 1. O menino denuncia Jesus aos pais da criança morta. Jesus responde: tu te tornarás como uma árvore sem folhas, sem frutos. E o menino fica cego imediatamente. Terceiro, ameaçado, Jesus mata um professor. Tomé 14. Um mestre tenta ensinar Jesus a ler e a escrever. Jesus, irritado, responde com palavras que fazem um homem cair morto. 4. Dá vida a passarinhos de barro. Tomé 2. Jesus molda 12 passarinhos de barro num sábado, o que era proibido. Quando é repreendido por quebrar o sábado, bate palmas e os passarinhos saem voando. 5. Ressuscita um amigo caído do telhado. Em Tomé 9. Um menino escorrega de um telhado e morre. Jesus, acusado de empurrá-lo, o ressuscita para provar a sua inocência. Nessa passagem, dá para perceber que o povo já tinha medo e já conhecia os seus atos vingativos, acusando-o automaticamente, mesmo quando, neste caso, talvez ele não tivesse culpa. 6. Faz milagres por caprichos e punitivos. Cura um senhor que cortou o pé com um machado. Faz um grão de trigo se multiplicar milagrosamente e deixa um mestre mudo depois de ser repreendido. Reflexão: esse Jesus menino é bem diferente do Jesus manso e amoroso dos evangelhos canônicos. Nos textos apócrifos, ele é um menino Deus com poderes incontroláveis, quase como um mutante divino em crise de identidade. Será que eram só exageros lendários? Ou será que há um motivo por trás de terem deixado esses textos fora da Bíblia? E se você disser que isso são textos apócrifos e não vale, eu pergunto, mas por que não vale? Afinal, a própria Bíblia, como conhecemos, é uma coletânea de textos escolhidos por homens, séculos depois dos evangelhos escritos. A palavra apócrifo não significa mentiroso, significa oculto ou escondido. Muitos desses textos circulavam entre os cristãos nos primeiros séculos e eram lidos nas igrejas, antes de serem excluídos por concílios posteriores. Ou seja, não é que sejam falsos, é que foram excluídos. E quem excluiu? Padres, bispos e imperadores com interesses teológicos e políticos. Além disso, o proto-evangelho de Tiago, por exemplo, é uma das principais fontes de tradição sobre o nascimento de Maria. E mesmo não estando na Bíblia, é aceito até hoje por muitas igrejas com base da doutrina mariana. O Evangelho de Tomé, embora apócrifo, não contradiz totalmente os evangelhos canônicos, mas oferece outra perspectiva, às vezes mais mística, às vezes mais crua. Então a pergunta talvez devesse ser: por que esses textos foram excluídos? E o que diz de nós o fato de estarmos tão prontos a ignorar algo só porque nos disseram que não vale? Quem é o Pai?
Jesus chama Deus de Pai, algo incomum na tradição judaica. O anticristo é chamado Filho da Perdição e sua figura paterna é Satanás, o pai da mentira. João 8, 41 a 44, temos um pai, vosso pai é o diabo. João 10, 30, eu e o pai somos um. Reflexão: e se o pai de quem Jesus fala for outro, um pai disfarçado de luz, que deseja o trono de Deus? Estranho, não? Jesus chamava Deus de Pai, com frequência, com intimidade, com uma ousadia desconcertante. Mas se você já mergulhou minimamente na tradição judaica, aquela mesma em que Jesus teria sido criado, sabe que esse tipo de linguagem é, no mínimo, inusitada. Judeus não se referem a Deus como Pai com essa frequência, não com esse afeto quase familiar, não com esse tom. Então eu me pergunto, a quem ele realmente estava se referindo? Na mesma Bíblia que o exalta, existe uma afirmação inquietante: o pai da mentira é Satanás. Releia. Não é uma metáfora, é uma identificação direta: o pai da mentira. Agora junte as peças. Jesus, esse personagem que surge do nada, sem escritos próprios, cercado de contradições, diz ser o Filho do Pai. Mas e se estivéssemos presumindo o Pai errado? E se Jesus estivesse invertendo o jogo? E se o tal Pai que ele clama não for o Deus de Israel, mas sim aquele que reina na sutileza, na manipulação, no carisma envolvente? E se o verdadeiro Messias ainda não veio, e o que o mundo venera há séculos for, na verdade, o anticristo disfarçado de luz? Novamente, não estou afirmando nada, estou apenas perguntando, mas às vezes perguntas machucam mais do que respostas. A linhagem de Davi. O anticristo afirmará ser da linhagem de Davi. A genealogia de Jesus é contraditória entre os próprios evangelhos. A descendência real é mesmo confiável? Em Mateus capítulo 1, do 1 ao 16, e Lucas, do 3, do 23 a 38, mostram genealogias totalmente diferentes. Afinal, José era filho de Eli ou José era filho de Jacó? Algo não está batendo. Reflexão: e se o direito ao trono de Davi foi falsificado? Quem pode garantir a linhagem divina quando até os registros discordam? E além dessa problemática dentro do próprio Evangelho, ainda temos a principal questão da linha davídica, que é o que vocês vão assistir no vídeo a seguir. Agora eu vou responder para vocês com muito respeito. Por que não? O Messias, pelo judaísmo, ele tem que ser descendente direto do rei Davi, ou seja, descendente do rei Davi da tribo de Judá. E pela tradição cristã, Jesus não tinha pai. A mãe dele engravidou virgem, ou seja, ela engravidou de Deus. E Deus não é um ser humano, Deus não faz parte de nenhuma tribo, Deus não é da tribo de Judá, Deus não é descendente do rei Davi, então Jesus não pode ser o Messias porque ele não tem essa linhagem davídica, descendente do rei Davi. Exatamente, temos mais esse problema. Jesus não teve pai terreno, não tem como ele ter vindo da linha de Davi. Os próprios evangelhos não concordam um com o outro, tem coisa muito errada aí. O terceiro templo e o corpo. Jesus diz que o seu corpo é o próprio templo, e o anticristo se assentará no terceiro templo. Ambos reivindicam o centro da adoração. Se Jesus é o templo e o anticristo se assentará nele, estamos adorando o templo ou quem o ocupa? Como imaginamos o que o anticristo fará nesse suposto apocalipse, ele se assentará dentro do terceiro templo.
Jesus não cumpriu como Messias a reconstrução do terceiro templo, então ele se coloca como o próprio templo e diz que o terceiro templo é o terceiro dia da ressuscitação, reinterpretando completamente a passagem. O anticristo se assentará no terceiro templo e Jesus diz que é o templo ressuscitado no terceiro dia, exatamente igual. E prestem atenção o que a passagem diz. E de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, o filho da perdição. Isso não parece uma descrição do próprio Jesus? E eu vou mais além na provocação. Se Jesus é o templo e o anticristo se assentará nele, é como se o anticristo tivesse assentado dentro do próprio Jesus, querendo se parecer Deus o tempo todo e ser adorado com isso. Perseguir os que não adoram. Todo cristão tradicional compreende e imagina que no período do suposto anticristo haverá muita perseguição de quem não o adorá-lo e a quem não reconhecê-lo como Deus. Ele inclusive virá para substituir todas as outras religiões, dizendo que a religião dele é a única e verdadeira. Mas o que todo cristão parece que desconhece ou finge que isso nunca existiu é que já tivemos esse período de perseguição de não adoradores pela própria católica, pelo próprio cristianismo. Milhares de homens e mulheres morreram e foram torturados por não aceitar Jesus como Messias. A Santa Inquisição é digna de perseguição que o próprio anticristo supostamente faria nesse futuro hipotético. Inclusive, o Brasil hoje é predominantemente cristão por causa das cruzadas no ano 1500, onde padres católicos chegavam ao Brasil e ensinavam os índios que o cristianismo era a religião correta, e o índio que não aceitava era escravizado ou morto. Você que está assistindo esse vídeo só é cristão porque você aprendeu isso com seus pais com seus avós com todos os seus antepassados, até chegarem aos índios que tiveram que aceitar essa religião à força. Como vocês viram até agora, trouxe a vocês apenas 11 coincidências que ligam esses dois personagens. São apenas 11 de mais de 40 evidências. Para o vídeo não ficar longo, pois sei que o tempo de cada um é muito valioso, decidi trazer apenas as 11 primeiras, mas isso é apenas a ponta desse iceberg. O vídeo completo ficou com mais de 1h30 de duração. Mas aqui eu faço um apelo. Se gostou do vídeo, ou no mínimo achou interessante se aprofundar nesses levantamentos, clique em curtir ou até mesmo no dislike, não tem problema, compreendo que talvez você ainda está nessa matrix chamada religião, e peço então que comente se quer a parte 2 ou o resto do vídeo completo, ou me mandar pro inferno, quem sabe. Saliento que esses levantamentos não têm como propósito ferir a sua fé, mas de levantar questionamentos válidos, embasados na própria Bíblia, fazendo paralelos inquietantes que são no mínimo suspeitos, você não acha? Você talvez tenha a resposta para todas elas, não tem problema, comente uma a uma o que você acha aqui na seção de comentários. Então por enquanto é isso, e deixe uma mensagem de reflexão. Todos que leem a Bíblia se tornam religiosos, e todos que a estudam e a interpretam se tornam ateus. É isso, fiquem bem.